ditadura, da redemocratização do Uhum. Brasil, que pôde Uhum. começar, você vê, um Marcelo D2, né? Um Planet, sabe, pode começar a falar de D2, mas manter o respeito, ou legalize Uhum. já, ou mesmo nas letras do Yuca, certos discursos que na época da ditadura certamente teria problema. Então, Uhum. acho que a nossa geração que fez essa transição tem uma Uhum. importância grande. Então, isso também me motivou muito a escrever o livro. E o tempo todo eu achava que, porra, Yuka, um livro teu vai vender, cara, a gente vai conseguir vender legal. Então, através do livro, eu também consegui um bom adiantamento da editora, que foi para ele. Eu Que fiquei com uma legal. parte menor Uhum. e também preciso de dinheiro para viver, não tem nenhum Sim, problema a gente falar disso. sim, claro. Mas o livro também deu um bom dinheiro na época para o Yuka Uhum. e ajudou ele. Ele já não tinha mais Uhum. capa, já não. O que é uma Sim. tristeza, né? É uma grande tristeza a Uhum. história com a capa. Então o livro Uhum. teve essa importância. O livro, cara, vendeu muito bem. Está Uhum. esgotado hoje. Vendeu É, 8 mil livros. Isso é livro pra caramba no Brasil. 8 mil, 8, 8 mil, foi 8 mil. 8 mil. Caramba. E eu acho que a gente só não vendeu mais Uhum. porque a gente estava armando. Vamos Sim. participar da feira do livro, sei lá da onde, vamos no debate, Uhum. sei lá onde. Mas as dificuldades físicas do Yuka dificultavam muito isso. Sim. E aí ele ficava também muito triste, constrangido, quando tinha alguma coisa marcada e ele não conseguia ir. Aí eu Uhum. parei de marcar esses eventos, essas. Entendi. Essa parte que você citou justamente dessa dificuldade financeira dele, né? Que, de uma certa forma, tem até uma ligação com a saída dele com o Rafa. Em algum momento ele chegou e falou, cara, eu não quero nenhum desses caras no meu livro. Ou, pelo contrário, ele falou, não, vamos falar sobre isso. Não tem como não falar do Rapa, mas o tempo todo eu sabia que eu caguei porque o Falcão, o Xandão, os Lobar. Não, o meu ponto de vista do livro é a forma do Yuka enxergar as coisas. E eu Sim, também sim, convivi muito ali na época e conheço, e é o meu ponto de vista também. Não é só do sim. Yuka, passa a ser o meu também. É como eu Uhum. também enxergo como as coisas foram feitas, e na minha maneira de ver foi uma grande falta de empatia, uma grande. Fa- Falta Cara, de humanidade mesmo, uma né? grande sacanagem. É uma sacanagem a palavra mais lógica é essa. Talvez uma palavra ainda leve, Ainda leve. eu acho. E ainda mais que É. na mesma época teve também o acidente, né, do Herbert Viana, e aí Sim. você tinha muito, e na cabeça do Yuka também, muito essa comparação. Uhum. Como é que foi a postura dos Paralamas e como foi a Exato, postura do Rapa? Um exato. ponto, algo assim que me diminui um pouco esse meu eu achar o que eu acho é Uhum. que assim, o Rapa, o Paralamas, eles de fato eram um grupo de amigos, né? Uhum. Sim, O Rapa não era, nunca foi e continua não sendo uma banda de amigos, né? Tanto é sim. que, enfim. Então, Acabou. isso para Eles mim. mataram, eles mataram o próprio, eles mesmos mataram, né? Enfim, ou um só matou, talvez, né? O Não, próprio Rafa. eu acho também um pouco injusto dizer botar todo esse peso nas costas do Falcão. Não, Pode. não foi o Falcão, não é só o Falcão. Talvez até o Sim, Falcão tenha sido, inclusive, o mais verdadeiro, porque o Falcão, pelo menos, falava, expressava. No livro mesmo, você vê uma mágoa do Yuka com o Xandão, por exemplo. sim, sim, sim. E eu acho que, então, assim, eu tento sempre ser uma pessoa justa, Márcio. Então, assim, eu acho Tô injusto também entendendo. quando eu vejo todo mundo, muita gente, botando esse peso todo da sacanagem que a banda fez com o Yuka na figura do Falcão. Para Tô mim, entendendo. não foi só o Falcão.
Foi mais Foi a coletiva banda na como sua um todo, foi também quem empresariava o Rapa, não Uhum. foi só o Falcão. Eu acho injusto a gente acreditar essa sacanagem que o Rapa fez com o Yuka ao Falcão. Foi o Rapa, a instituição o Rapa. Entendi perfeitamente. Foi, interessante você falar essa parte, porque se grifou bem, né? É um dos títulos, é um dos títulos. Amigos são os Paralamas. Então, né? E você Você, até hoje e esperaram o Herbert e mais do que esperar, fizeram parte do renascimento, fizeram parte do, da volta, da busca, está me faltando a palavra, fizeram parte o processo mesmo, né, do processo de de cura, recuperação, de processo cura, de reabilitação do Herbert, reabilitação, sim. enquanto, por outro lado, o Rapa fez parte do processo de amargura, de Uhum. piorar a situação do Yuka. Eles pioraram Sim, sim. a situação. Eu sou muito verdadeiro, cara. Pode Eles pioraram. falar, cara. Ah, eu sei, eu sei. Vou entrar agora numa questão bastante importante, gente, para a gente virar essa página, justamente, né? Aonde entra, eu imagino, né? Que, qual foi a sua última fala aí nesse sentido? De que eles o quê? O Rapa fizeram, em vez de ajudar, Ah, fizeram eles potencializaram uma amargura no Yuka. potencialidade. Pronto, exato. E aí, agora, aí eu entro já com os componentes, o Jean da Silva, o Alexandre Garnizé e o Maurício Pacheco, né? Que foi onde ele se reencontrou novamente. Aí É, que entra justamente aqui, né? Que entra justamente essa banda, isso. né? Que deu Onde eu uma gostaria de falar. música que é o nome do livro, né? Não se preocupe com a. Exato, exato. Como foi para você? Como era ele falando, narrando sobre o corpo, Como o amor está no livro. que ele tinha? Ele foi muito bom para ele, o disco é muito legal, eu gosto muito daquele disco, Eu também. mas ele ficou bastante culpado, diga. O Yuka trazia muita culpa para ele, porque É, ele não conseguia ir para a estrada, ele não tinha. Para ele era muito difícil, sim. sabe, fazer uma turnê, ir para a estrada, fazer shows, ainda mais ele era um baterista, Uhum. né? É, É, isso também é uma diferença. O Herbert é um guitarrista. O Herbert não perdeu a mobilidade, sim, sim. não. É. É, O Yuka perdeu isso, muito de um braço, das duas pernas. isso. Então para ele, isso. Mas ele falava muito bem, gostava e gostava muito do disco. E Sim, eu acho um descasso. eu também. Tanto que ele cita no livro, você, né, na verdade, quando eu falo ele cita, é você, mas toda vez que eu falo ele cita, você está entendendo, né? Ele cita que a das melhores composições que ele fez na vida está naquele disco, É. né? E aí ele Eu, conclua, ele finaliza assim, até então. Então aí vem depois para Canções do Ódio, né? que eu Canções para acho, depois do Ódio. que eu acho um disco primoroso. Canções para Depois do Ódio, eu acho um disco, cara. Só de falar me arrepia. Eu acho um disco, as letras, a sonoridade, Sim, quem sim, cantou. E eu acho esse disco, cara, foda é, pra caralho. Eu acho esse disco, se bobear, o exa- melhor que o Yuka fez na vida, na minha opinião. exato. Por incrível que pareça, vou dar um salve já antemão, para não esquecer, um salve à família Uca, né? Família Uca, Bruno, é um grupo de WhatsApp, foi criado pelo Luiz Fernando Berg, Lógico, né? E foi. conhece, né? Sim, Pois foi. é, então aí temos lá isso, aí ele criou esse grupo, e esse grupo hoje em dia é realmente uma família, né? Onde a gente vive Pô, intensamente que todos legal. os dias no WhatsApp. Todos os dias a gente fala sobre música, não só sobre o Yuka em si, né? Mas em música em geral, cada um compartilha o que quer. Então tem o Juanan aí, que é um companheiro também lá, que faz parte, um amigo nosso que faz parte lá do grupo, né? Então, vamos mandar um salve para a Pô, família Yuka, né? Assim, bom, que bom estar perto dessa família. Que bom, que legal, cara, que legal. pois Muito bom. é, pois Salve, é. galera. E, E uma coisa que eu acho legal, Márcio, assim, só um parênteses, pode que me falar. emociona até.
A gente já conversou, já trocou algumas ideias, algumas vezes eu contigo, e às vezes eu acho que você hoje em dia já sabe mais do livro do que eu. Você cita, não, porque teve o nome do capítulo e teve aquilo, e eu acho, cara, quando eu vejo isso, poxa, o livro cumpriu o seu papel. Pô, Me dá uma alegria muito grande, sabe? Quando eu vejo cara, aqui pessoas da família Uca falando, pô, que livro sensacional, já li 2 vezes. Isso, para mim, cara, é a maior retribuição que eu posso ter, cara, de saber que para a família Yuca esse livro aqui faz muito sentido, como faz para mim. exato, pô, Então, com certeza. Para mim fez obrigado, muito sentido. galera. Obrigado, família Yuca. Salve grande para vocês. Aí, galera, porra, vai bombar hoje o grupo, viu? O grupo hoje vai bombar, a galera vai ficar muito feliz. Bruno, aí tem uma pergunta do Renan. Ó. É, Bruno, você acompanhou as gravações das canções? Do Canções? pouco, não muito. Eu já tinha escrito o livro, o livro já estava pronto. Uhum. Sim. Mas eu ia, de vez em quando eu estava lá no estúdio, não ia acompanhando diariamente, mas volta e meia eu chegava lá, ele estava mixando uma faixa, ou alguém ia lá gravar. Muitas vezes eu ia para casa e liga, aí, Yuka, tô indo para aí, tá? Ele, chega aí. E a casa do Yuka também era um pouco isso. A casa do Sim. Yuka era um ponto de encontro, era um para-raio de maluco também, cara. O que É, chegava de maluco ali, meu amigo, e aí chegava de imagina. tarde, já vinha a queridona, queridaça, amada, um salve para ela, dona Luísa. Dona Já Luísa. chegava com um vinho, com um café fresco, Oh, meu toda preocupada Deus. com o Marcelo, só chamava ele de Marcelo, Oh, sim, sim. muito Tá. preocupada, muito zelosa por ele. Que mãe maravilhosa, cara. Imagina, Que mãe imagina. incrível, incrível ela. Uma mulher. Do- E eu tinha certeza que quando o Yuka fizesse a passagem, achando que acho que a dona Luísa, ela acho que perdeu muito sentido da vida, por mais que ela tivesse o Renato, mas era de uma dedicação tão grande, aquilo era tão completo para ela zelar pelo Marcelo, Sim, que logo que ele fez a passagem, eu logo me preocupei muito com ela. sim. Tanto Eu que tive uma ótima relação com ela. Às vezes ela me ligava preocupada com o Marcelo e sabia que o Marcelo gostava de estar comigo. Poxa, Bruno, já tem uhum. tempo que você não vem aqui, hein? Eu acho, ela não pedia, mas eu acho que seria bom você vir aqui. Vem aqui tomar um café com o Marcelo. Quando ela falava É, isso, eu sentia já que, epa, a barra tá pesada, deixa eu ir lá para ajudar hum, a dona Luísa. entendi, entendi. É Mas realmente gostou, né? realmente. Tanto que a música A Carga, né, de uma certa forma, do Canções para Depois do Ódio, essa música foi feita praticamente para Dona Luísa, Olha né? A que Carga. legal. Sérgio Espírito Santo aqui também. Isso, eu ia Salve, falar do Sérgio. Serjão aí. Serjão. Amigo Seja bem-vindo, de Serjão. Ele mandando um abraço. longa data. Ramadinha, É, que bom, Ramadinha. Boa noite. Um grande fotógrafo também está aí. Que bom. bacana, Obrigado, Tarém. bacana. O Serjão, ele é uma peça principal, muito importante na história de Marcelo, porque ele fez uma parceria com o Marcelo muito boa, que foi o Eletro Indígena Hardcore, chamado O Mestiço, né? Que é uma ideia que, assim, eu também tenho contato com o Sérgio hoje. Justamente hoje a gente estava conversando, eu falei para ele, apareça lá na live hoje, né? E o Sérgio, ele teve essa ideia junto com o Marcelo viu ele cantando hardcore, e viu o indígena, né? Cantando hardcore, e o Marcelo pirou a cabeça e falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa É. juntos, né? E Sérgio vai ser até um convidado nosso aqui, mas é isso, você sabe alguma coisa sobre mestiço? O Marcelo falava isso e tal? Falava, eu vi ali acontecendo, falava assim, um pouco. O Sérgio também, a gente se acompanha há muitos anos, início de Humaitá para Peixe, banda Uhum, Tubarões Cores. isso, Barões Valores. Não, falava, sabe? Falava, sim. É. Então, quando você entrar em contato, Bruno, eu já te peço aqui, já até na frente do próprio Sérgio, né, do Espírito Santo, quando você entrar em contato com o Pedro e poder resolver as coisas, vai ser legal também esse movimento do mestiço também, você poder fortalecer, viu? Legal, vamos. Eu, Devagarinho vai chegando, conquistando
a confiança, o Pedro vendo que a história é bacana, a Paula também acho que vai ser. Eu falei com ele tem um mês atrás, sei lá, com o Pedro. Eu sim. agora estou produzindo as primeiras 50 poesias para essa gravadora de poesia que eu vou lançar. Essa ideia é Sim. para o Yuca, estão para as próximas. Então, Hum, eu acho que lá para fevereiro, março, eu vou estar realmente em cima dessa história. Mas eu vou bacana. fazer, eu quero fazer, eu vou fazer. Estou pensando em ver se eu consigo 20 poemas do Yuca. Sim, sim. Ou seja, talvez seria. Claro, você tem um livro Astronautas daqui, né? Lógico. O que foi? Você tem um livro Astronautas E daqui, não, claro, né? eu sei que tem muitas poesias que não estão nem nesse livro. Sim, Eu, sim, sim. né, a princípio, essas que eu estou querendo ter acesso, eu quero ver todos. Eu quero. Sim. Cara, eu acho que o acervo do Yuca tinha que estar, sei lá, no Instituto Moreira Salles da vida, no Museu da Imagem e do Uhum, Som, sabe? uhum. É um acervo que precisa e merece ser muito bem cuidado, bem. Então, Exato. mas Acho que. a gente tem que ir começando com calma, Uhum, com jeito. A gente vai estou chegar entendendo, tô lá. A entendendo. gente vai A gente vai chegar lá. chegar lá. Eu também acredito. Acredito que esse disco que ele gravou com a Lei Cerqueira, né, que são 14 músicas, eu conversei com a Lei e o nome do disco se chamaria Aleluia. Perguntei, né? Olha que interessante. Sabia disso? Não. Eu sabia que ele Pois estava é, gravando, né, com a Lesqueira, mas não que já teria todas essas faixas e que estaria algo pronto. Eu pois sabia que é. tinha o processo É. deles. E o Canções para Depois do Ódio seria quadro, ou seja, ainda tem muito Muito, material, né? tem muito material. Ah, o Sérgio não falando aqui de Henry Rollins. É bem por aí mesmo, Sérgio. Assim, lá fora tem muito isso, né? É spoken words. Até o Kurt Cobain, do Nirvana, fez um disco com a voz do William Burroughs, um poeta americano também falando poesia. Sim, E o Kurt Cobain endiabrado na guitarra. É, sim. é algo meio por aí, só que a gente também vai fazer clipes, vídeos de todas essas poesias. Cara, é realmente botar a poesia num lugar onde ela me parece que nunca esteve. A poesia está num momento Uhum. forte no Brasil aqui. Então, Sim, o mesmo sentimento que me fez criar o Festival Maitá para Peixe no início dos anos 90 para as novas bandas que estavam surgindo, e aí uhum. Tubarões Voadores estava dentro dessa cena, é o que eu estou sentindo agora em relação à poesia. Então, Que bacana. vai vir uma história aí muito bonita. Eu consegui uma parceria com a Sony Music. Então, a Pô, gente vai botar poesia em todas as plataformas de streaming. Os vídeos, legal. todos esses vídeos estão sendo produzidos junto com a TV Zero, que é uma produtora muito foda de cinema, de vídeo, de clipes. Então, Uhum. história, cara, que vai vir bonita aí. Eu já estou trabalhando ela há mais de um ano. E agora, semana Legal. que vem, a gente começa a gravar. Ah, o Juan, ele perguntou se a poesia Os Mesmos vai entrar nesse livro de poesias do Yuca, mas acho que essa resposta você já respondeu, né? Não, serão textos novos, Textos inéditos, não é isso? novos. A minha ideia é pegar textos novos, ou então alguma coisa do astronauta, mas eu queria textos novos, e quero convidar os Uhum. amigos do Tuca para declamarem, né? Para recitar. Então, o Marcelo D2, o Benegão, Ed Pô, que Mota, legal. Monte. Eu estou querendo ir Uhum. nessa turma aí, chamar eles para declamar, e tem que ter Sim. uma base para ser monetizado Uhum. nas plataformas de streaming, não pode ser só Uhum. voz. Se a gente colocar só, Ah, eles identificam uhum. como podcast, e podcast não remunera. Sim. Então, Ah, meu barato é fazer com que os poetas ganhem uhum. royalties igual o cara da música, botar a poesia no mesmo patamar da música. Sim, sim, Então, dos talvez direitos, isso né? assim. E o Pedro é um produtor musical hoje também, o Uhum. Pedro, irmão do Yu. Uhum. Então, até quero ver se ele também produz algumas dessas bases. Então, são formas de trazer ele para perto, cara. Eu sinto ele um Entendi. pouco, pela conversa que eu tive com ele,
ele me pareceu muito desconfiado das coisas, sabe? Em Então qual eu quero sentido? Qual sentido? ele Desconfiado de quê? achar que vão querer se aproveitar disso, que não vão dar o tratamento que merece, ou... enfim, foi uma primeira conversa, me passou isso. Então eu quero trazer ele para perto, eu quero mostrar para Traz. ele essas 50 primeiras que eu vou produzir, para ele ver o que, que a gente vai fazer, para ele ver que realmente vai ser algo que vai colocar o Yuka, sabe, em Sim. visibilidade. E isso para ele, Tudo. até financeiramente, Sim. quanto mais Sim. o Yuka tiver em alta, vai ser bom para Pedro, vai ser bom para Paula. E eu falo isso Exato. sem sem nenhuma culpa, cara. A gente tem que ganhar dinheiro, cara. Todo Tô mundo tem que entendendo. ganhar dinheiro. Então, se ele deu a sorte, se Deus colocou o Pedro na família e sendo herdeiro hoje do Yuka, então, cara, é correto que ele também ganhe com isso. Sim, sim. É isso. Pô, independente da parte financeira, se ele colocou. Mas eu estou sentindo, já vamos se passar quase 7 anos, 6 anos, né, da falta do nosso querido mestre Luca, e até agora eu não vejo nada, né, Exato. entendeu? Então, assim, eu estou sentindo uma falta, sabe? Falta Assim, uma tô com pressa, tô com organização, pressa. falta foco. Eu acho assim que ele também está muito preocupado. E é legítimo, cara, com a vida dele, com a carreira dele. Então eu quero ser essa pessoa que ele confie para organizar essa história, para ver que vai ser bom para ele, para Paula, para o Marcelo. Eu Uhum. vou chegar lá, Márcio. Me aguarde. Tô entendendo, não, Eu vou acredito. fazer Olha, isso. agora Eu eu vou estou me fazer sentindo bem melhor, estou me sentindo bem mais seguro, bem mais aliviado que você está junto, você está colando agora nesse processo aí, porque vou fazer isso. bacana. Boa, gratidão, gratidão, Eu vou gratidão. fazer isso mesmo. Eu tenho. Eu imagino, imagino. E assim, mas só para te concluir esse assunto, porque me interessa muito esse assunto assim. Mas ele chegou na última conversa que você teve com ele, ele chegou a dizer, ó, Bruno, mas eu estou aqui já agilizando um disco novo, eu vou cantar algumas músicas do meu irmão, eu estou produzindo as músicas inéditas. Tem alguma história assim? Me falou alguma coisa, eu só tive uma conversa com ele. Sim. Foi uma única, sei lá, 1 hora de conversa por telefone, por WhatsApp. E ele falou Uhum. alguma coisa nesse sentido, sim, de que ele também quer produzir, que ele. Aí, cara, ótimo, vem produzir comigo junto, cara. Vamos. Não tem nenhum problema, acho bonito, cara. É irmão do Yuka. E o Yuka, cara, Sim. eu vi cenas. Como eu te falei, eu convivi com o Pedro pequenininho. E o Uhum. Yuka tinha um carinho pelo Pedro. Uhum. Yuka, cara, eu me lembro, cara, ali na casa do Yuka, e o Pedro na piscina brincando, na piscina, que tinha ali uma piscininha, e o Yuka querendo ir lá ver o irmão, brincar com o irmão, e, pô, ele tinha muito carinho e preocupação também com o Pedro. Então, cara, eu quero trazer o Pedro para perto aqui da família Yuka. Boa. Então é isso, a família Iuca e o Brasil te pede. Traga Pedro para mais próximo, tá bom? Peço, cara, eu tô me obrigando a isso, assim, para mim, como eu falei, o livro, como eu falei, né, o livro contei a história dele, mudou a minha e faz parte Sim, da mudança, assim, né? Cara, é um propósito. Eu acho esse cara, Marcelo Yuca, foda. sim, sim. As ideias, a forma de expressar e Uhum. eu tenho certeza que ele está aqui com a gente, cara. Tá, sim, E ele vai tá, ficar sim. feliz. Então, pronto, bacana a gente passar essa página do Pedro, mas pô, ficou legal, assim, ficou bem esclarecido. Que bom que você está junto, né? A gente tem que tratar as pessoas com carinho, cara. O Pedro também merece todo carinho e consideração e não tenho mal conhecer ele uma conversa, então quero ter ele junto. Entendi, entendi. Você soube de alguma coisa assim? Porque aconteceu o Yuca Bloco, né? O que foi? Aconteceu, surgiu a banda Yuca Bloco, né? Depois do processo de Renato, que Renato criou o Bloco Pescador de Ilusões. Você acompanhou, né? E Ah, de aí, ouvir falar, nunca fui ver, não... só de ouvir é, falar. e aí, infelizmente, o Renato se foi, né? E então juntou uma galera
uma galera sangue, né? A galera família Yuca, né? Aí juntou o Nelson Meirelles, né? Junto com o Fábio Sou, primo de Yuca, né? Nelson Meirelles, primeiro produtor do Rapa, baixista, Figura enfim, né? maravilhosa. A galera toda. Então juntou o Kleber Sena, juntou uma galera. Formaram uma banda chamada Yuca Bloco, né? Que seria, pô, poderia estar agora representando, entre aspas, levando o Yuca vivo nos palcos, né? É, Mas, infelizmente, esse processo foi paralisado é, por questões, enfim, pessoais. é. Mas, então, fico feliz ali por você estar aí, você, se você puder também, né? Puder até, de uma certa forma, ter um carinho também com esse lance do Yuca Bloco, sabe? Quando você estiver Eu vou mais para cara, frente, por tudo do Yuca, cara. Eu quero entrar lá pronto, dentro. Pô, eu pronto, fiquei 5 anos bacana. no livro, a partir de março eu Sim, começo a. Pô, vou atrás, cara. é, Imagina, Nelson, sim, Nelson Meirelles, Paulo Lins. sim, Tá sim, junto nisso, cara. sim, sim, sim. Então, Figura é, amada pelo Yuca, irmão do Yuca. uhum, Orlando Zacconi, Kátia sim, Lund. Tem Katia Lung, né? pessoas que, cara, a Servane, uma francesa, que foi namorar, Sim, mulher sim, namorada. sim, Márcia Ralfin, uma grande uhum. amiga do Yuca, que ajudou muito o Yuca financeiramente também. Tem Quem uma, foi essa? essa família Yuca é muito grande. Eu imagino, eu sei que é muito grande, eu sei. Já teve pessoas, por exemplo, eu teve uma amiga dele, jornalista, não quero citar o nome, enfim, eu convidei ela para o grupo, ela falou, pô, Marcinho, não dá, porque vai mexer muito comigo, eu estou em contato, sabe? Eu até compreendi assim. Aí o grupo é fechado de uma certa forma, o grupo é aberto para quem quiser participar, mas assim, quem está lá o criador, como eu falei para vocês, né, que é o Luiz Fernando Berg, enfim, junto com o Anan. Então, tem que lá, quem estão lá são os fãs, amigos de adolescência de Uca, né, nascido e crescido com eles, o primo dele, né, de sangue, né, o Fábio Sou, enfim. Então, tem uma galera bacana, assim, né, velho? Eu E, vou te mantendo então, informado de tudo, cara. Eu vou começar realmente a poder me dedicar um pouco mais a isso a partir de janeiro. Depois que eu gravar sim, esses primeiros agora, eu uhum, gravo sexta-feira, dia 13, uhum, e aí na semana, no dia 16, 17, 18 e 19, esses primeiros 50. Aí vamos sim, editar, vamos. Então, quando eu uhum, acabar essa parte, eu vou começar já a pensar nos próximos 50. bacana. Nesses próximos 50, na minha cabeça, que eu gostaria de ter pelo menos 20 do Yuca. Ah, sim, sim. Ah, eu pensei que seria apenas um livro só Não, com os não é textos das poesias livro, de Uca. não é livro, é audiovisual. Ah, é áudio. Ah, sim, Então, entendi. Marcelo D2 declamando, Benegão, Ah, isso tudo em vídeo, fazer clipes, fazer algum. sim, audiovisual, entendi É, agora. Bacana. Pô, legal, legal. realmente E, botar a poesia no mesmo patamar de indústria cultural que tem a ah, música. pô, entendi agora. Pô, que ideia revolucionária é isso. Vamos fazer Revolucionária. de poesia, vão ter os eventos. É realmente uma plataforma, é um. Cara, Sim. como eu te falei, se no início dos anos 90 tinha uma cena muito forte de novas bandas, surgindo Uhum. a Planet Ramp, um monte de banda, o mesmo sentimento está me mobilizando a fazer agora pela poesia. Então, eu fiquei 20 Bacana. anos fazendo Maitá para Peixe. Espero É, fazer mais 20 anos de Ode, que é o nome do selo é Ode. Uma ode à poesia, é uma homenagem à poesia. ODE é o nome, é? ODE? ODE, Ode. ODE. É uma sigla? Qual é o Não, significado? ode é uma palavra que significa Uma isso. palavra. Eu vou fazer uma ode ao Márcio. É uma homenagem, Ah, uma, entendi. uma Entendi. reverência, ODE. Pô, legal, legal. é um Gostei do gênero nome. da poesia. Sim. Bruno, isso é uma revolução, isso é uma inovação, porque não existe, né? Eu Nas creio, plataformas digitais, cara, com a poesia não é no a poesia não está existindo, Brasil né? e mesmo lá fora, assim, eu acho que não, com isso tudo que a gente vai fazer e Uhum. acho que não é não, cara. Sim, sim.
Então, você falou sobre as gerações, né? Aí, tipo assim, realmente, né? Vamos lá, geração 80, né? Renato Russo, Cazuza, né? Toda essa galera, Titãs e tal. Enfim, geração 90, lógico, né? Você citou aí agora, né? Yuka, né? Ou seja, o rap em geral, o Yuka, né? Chico Sainz, Marcelo D2, né? E aí, voltando nessa parte da geração 80, que é uma parte do livro que me chamou bastante atenção quando eu li, né? Porque, assim, é a parte que ele fala assim, no caso aqui, peraí, deixa eu ver aqui na minha escrita, essa parte me chamou a atenção, porque, Bruno, porque foi uma descoberta para mim, assim, né? Uma coisa que me chamou a atenção diante de tantas coisas no livro foi a descoberta dele na escrita. Ou seja, depois que ele ouviu a música Índios de Legião Urbana, né? Foi uma surpresa para mim, porque assim, na minha cabeça era Bob Marley, sei lá, Martin Luther King, que tinha feito ele fazer a primeira escrita, e não, foi a música Índios de Renato É. Russo. Ah, Foi uma surpresa para cara, você também? nem tanto, porque pô, Renato Russo é fodão pra caramba. O cara escrevia muito, né, cara? O cara é Uhum. gênio, imagina. Não, É, pra mim é totalmente normal. é, O Yuka achava. normal, né? E É, essa não, Especialmente Índios é uma música onde a letra, a melodia e o ritmo estão muito bem resolvidas. É uma música muito bem muito resolvido. né, da É, Legião, assim. muito, Mas é, uma coisa muito que eu linda. falo, assim, que eu percebo comparando essas gerações é que Uhum, essas bandas dos anos 80, uhum, elas todas tinham como referência as bandas inglesas, o Legião Urbana queria ser, sei lá, um Joy Division, é, as referências sim, Joe, eram externas, né? sim, 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 Iam sim, soar como bandas gringas. sim, E sim, a nossa geração, quando você vê o Planet Hemp, né, que trouxe a malandragem e até hoje o D2 malandragem. está O nesse samba com caminho. hip hop, Quando você vê o Rapa trouxe Bezerra da uhum, Silva no primeiro disco, é né? verdade, Traz é algo aí verdade. carioca do Brasil. O Chico Science com o Maracatu, o Sim, Raimundos, eu acho foda pra caramba. Não, uhum, não que se tornou, mas o Raimundos lá com o Rodolfo é, e o que trouxe do forró. Então, sim, brasileirou a música pop rock brasileira, essas foi. bandas. Então, essas bandas da nossa geração é, puderam olhar de volta para a gente, para o Brasil, para os ritmos, para É, as tradições, para as referências brasileiras. é verdade, Eu é acho verdade. isso uma É, diferenciação grande. com certeza, eu não vou mentir para você, eu vou dizer para você que eu fui conhecer praticamente o Rio, entre aspas, ouvindo Rapa. Eu fui conhecer Pernambuco e Recife ouvindo Chico Sainz. Muita gente. O Mangue Beat, né? O Chico Science, Mundo Livre, era uma cena. O Ed, DJ É, Dolores, Estela Campos, sim. depois O o Roger, Nick né? botaram Recife no mapa. A gente não ouvia falar de Recife, não existia Recife. Sim, sim. É, Ainda mais é, no primeiro momento, eles ainda ficaram em Recife. Eles realmente uhum, trouxeram, ficaram e depois trouxeram. Porque assim, tem outros artistas que vieram de Recife. Tem Alceu é, Valença, tem o Lenine, tem, mas não são artistas, com todo respeito, e imagina, eu acho o Lenine Alceu é, Valença, monstro da música brasileira, mas sim. não traziam tanto o mangue como É, referência, o como tambor do maracatu, né? Junto com é, a guitarra rock, né? Foi. estava dentro do E conceito. aquela, Caramba, mangue é celeiro de vida, mangue é mistura, é o estuário. Recife foi construído em cima de mangue. É disso que o Chico uhum, Science falava. Chico e sim, Fred sim, 04 e sim, Mundo Livre, bem lembrado. aquela É, coisa assim. Eu tenho um amigo muito antigo que já falava assim, pô, Bruno, essa, essa ilustração de você ser antena de televisão,
mas também raiz de árvore, né? E se sim, você pensar sim. nas cenas de televisão da nossa infância, aquelas pés de galinha que ficavam, É. né? Elas A são gente até botava um bombril, elas são até parecidas com raízes de árvores. é Então, a verdade. Mangue foi bem isso, né? O É, manifesto Mangue se é, chamava Caranguejos com Cérebro. cérebro, caranguejo com cérebro, né? É, É, tanto que tem um documentário muito bom falando sobre Chico Sainz Nação Zumbi, que é o Caranguejo Elétrico, lá no é. YouTube. Não, e já conhecendo e agora lendo, o Chico pensou isso. Não foi uma coisa aleatória. Não, isso aí foi pensado. Não, cara, nosso momento vai ser Mangue. É verdade. Bom, vamos voltar para o nosso mestre, É, então. é. Voltando para o nosso mestre. Uma outra coisa assim importante do livro foi a história da letra Minha Alma, né? Para mim assim foi aquela história. Aquela história dá uma sériezinha assim, né? Ela dá uma historinha assim, tipo. E falar nisso, até a história, você E, chegou a ouvir falar alguma e coisa? o clipe dessa música, né? O clipe de Hã? Minha Alma. O clipe da Minha Alma, o clipe da Minha Alma, se eu não me engano, talvez ela seja um embrião. Eu já ouvi falar alguma coisa assim, eu já li, eu já ouvi falar. E o clipe da Minha Alma, ele é um embrião Cidade de Deus, É, não é? eu creio que sim, né? A Kátia Lund, o Paulo Lins, né? Paulo Que Lins, né? clipe. E o clipe Pois lá no livro gerou muita briga, né? No Rapa. Como assim fazer um clipe que a gente não aparece? é. Uhum. Aí Tem eles essa acabaram parte. entrando no final do clipe, né? Estão eles ali numa birosca, num bar, né? É, Mas pelo YouTube não precisava nem ter aquilo. sim, sim. Isso era muito E interessante. frequente, né, na obra do Yuka, assim. Ele sempre entendia a obra dele não como uma coisa ególatra, né? Não para falar dele, não para mostrar ele, mas que mostrasse o que ele via, que É, mostrasse a realidade, né, filtrada pela inteligência, pela sensibilidade dele, mas não é autorreferente, né? Então acho sim, que Minha Alma deixa isso extremamente claro. é, e engraçado que no livro ele fala, né, que porra, tinha feito uma letra que é mais punk do que essa letra que existe É, aí, né? Que seria a é, letra era mais agressiva, né? é, E infelizmente ele perdeu esse papel e aí é, chegou no estúdio, a galera, cadê a música? Cadê a música? Ele, peraí que eu vou aqui e volto. Foi no banheiro, rabiscou, né? Mudado as poucas sensacional vezes isso. que ele dá. Isso é a É, cara do Yuka, cara. Isso é a cara do Yuka. Assim como é a cara do Yuka dizer que a primeira era melhor. Eu tenho dúvida. Provavelmente, se bobear, não era melhor. Mas o Yuka tinha muito essa questão também de baixa autoestima. sim, sim. Então, Ele eu não deixa, acredito tanto nele assim, de que a outra era melhor. Não sei, cara. Eu não colocaria isso em dúvida. é, eu fico muito curioso para saber, né? Como seria Nunca essa outra. saberemos. É, isso aí. O interessante também é que no livro ele fala, e a música acabou ficando música para a festa de 15 anos. Uma É, música que fala sobre, né, protesto, uma poesia com protesto, né, falando sobre a é, realidade do povo brasileiro, né, violência e romantismo, viu, Bruno? Porque eu consigo enxergar que Marcelo ele conseguia, porque Marcelo era um cara romântico, muito, né? Muito, muito, né? Ele falava muito de muito. amor. Então, assim, na minha alma mesmo, aquela frase, né? Pô, me abrace e me dê um beijo. Me deu um Me abrace e me dê um beijo. Faça um filho comigo, mas não me deixe sentar numa poltrona no dia de domingo. Ou seja, protesto, né? E é, romantismo, né? Essa é uma frase, assim, que eu fico, às maravilhosa. vezes, maravilhosa. Às vezes eu Essa tô música é domingo, maravilhosa. Essa música é foda. Essa música. essa música. A premiações também na MTV também foi o recorde, né? De É, premiações. essa música botou eles no outro patamar, né? Essa música. Exato, exato. A música Então, realmente é isso. Fez tanto sucesso e que uhum, aí vira isso, né? Ela perde até o seu contexto e vira até música possível de ser tocada numa festa de 15 anos. 15 anos, exato. Grande
sucesso, cara. É verdade. E agora me lembrei também sobre Canções para Depois do Ódio, que você tem falado, né, que é um descasso, assim, que é um disco realmente que as pessoas, né, ainda não conseguiram entender, assim, né, não é nem que não conseguiram entender, o pessoal acho que ainda não tá, sabe? É, Eu foi pouco tento, ouvido, né? Chegou pouco nas pessoas. Foi de, né? é, Perdeu aí. e graças a Deus, deu tempo de chegar na parte física, né, de lançar na parte física, É, né? Ou seja, não, aqui, ó, nós temos, é, né, ó, podemos ler ilustrações de é, Marcelo, né? é. E, e eu estava justamente ontem conversando com o pessoal do grupo do WhatsApp, Família Uca, e eu fui dar uma pesquisada, Bruno, sobre esse grupo, este álbum, Canções para Depois do Ódio, ele teve várias premiações, entre aspas, tipo, o melhor do, até na América Latina. É. Você sabia disso? Não acompanhei tanto isso. Mas é um Foi. descaso, porra. É, é. Ele entrou, ele já está na revista. Na revista Rolling Stones, ele está entre um dos melhores discos de tal ano, top É 10. pra tá, cara. É, É pra pois é tá. muito bom. Né? Acho um. É. E é um disco suave, né, que vem depois do Furto, né, que é um disco mais agressivo, né? Ele É, dizia que não era o Rapa 2, né? Não era o Rapa 2, mas na minha cabeça, quando eu vi pela primeira vez no VMB em 2005, né, aparição no Furto, eu olhei é, aquilo ali, eu falei, caralho, minha cabeça deu um bug assim, eu falei, caramba, Yuga, tal. E pô, ele já começou falando sobre a história do primo dele, Danilo, né? Que é irmão do Fábio Soul, né? O criador do Bloco Yuca. Então, a história do Danilo, ele começa a apresentar a história do Não Se Preocupe Comigo e tal, ele vai narrando, vai falando, se apresentando e ele finaliza. Né? Nós somos o Furto, boa noite. Né? É muito bom sentir esse. Pô, aquela parte. E aí a banda entra, puf, é, dá aquele peso, eu falo, caramba. Aí, é. aí foi marcante, assim, cara. Muito Então, a partir marcante. dali, Muito, é, muito marcante. E acho normal também que em alguns momentos pareça com Rapa, ou mesmo Canções Depois do Ódio, tem letras que poderiam também. É o mesmo cara, é o Yuka, cara. É normal, é, faz sentido. é, Não é um personagem, é ele, cara. é ele. É, Já o Canções Da tem esse mesma lado forma, bastante. da mesma forma que os discos do Rapa após Yuka perderam muito, né? Assim, pode até ter feito muito sucesso. Sei lá, como é que Não fez. sete vidas, sei lá, se bobear até o 7 vezes. é, 7 vezes. se bobear até o disco que mais vendeu e o Rapa fez muito mais Não, sucesso pós Yuka. Mas porra, bicho, não dá para comparar, cara. não dá Dá para comparar. E, para tem uma não, letra não ali. se compara. É, Não, eu acho, não, eu acho que nada se compara às vendagens, assim, eu não tenho uma fonte certa, mas não se compara ao lado B e lado A, de forma nenhuma. e eu adoro o primeiro disco do Rapa também. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Essa frase, bicho, é porra. Eu acho esse disco é, Brixton Eu, Baixada, é, Rock Baixada. Porra, eu acho esse disco foda pra caralho. Acho é, Rapa muito, Catequese eu do gosto Medo, né? muito. Assim, acho. É muito bom, é muito bom. Tanto que no encarte do livro já entra com o prefácio dele, né? O texto dele, que tá no livro Astronautas daqui, né? O que é o reprocesso, é o É. primeiro texto. É, Ah, é, é. um, é, um, é, um, Depois, é um cara, disco. eu É, acho o Rapa perdeu muito depois. Pode ter ganhado público, dinheiro e fama e sei lá o quê, mas como relevância, como discurso, como. Ai, não dá, cara. Até, e não, assim, porque o Yuka é muito ímpar, cara. E um cara como o Yuka não nasce toda hora, não. não nasce toda hora, é verdade. Ele era muito mais além do que o rap, né? Pô, cara, pô, imagina. O Rapa deu mole. Porque É, poderia ter continuado com o Yuka. é, Lógico que não como é, baterista, mas como um cara de
conceito, como um letrista, como fazendo algumas programações, como ele fez depois, né? Sim. Como baterista, realmente não ia dar. Não, mas é isso. Não é que eles até tentaram, até rolou, não vou dizer eles tentaram, até rolou o disco Instinto Coletivo, com Ninguém Regula a América, né? E a música Milagres, né? E o disco ao vivo e tal. Mas assim, aí depois dali realmente. Eu acho que não é uma questão de tentar. Não é só tentar. Não está no lugar do tentativa e erro. É de conseguir. Consegui, entendi. Não era uma. Como foi o Paralamas? Quanto Como tempo o foi para lá? Paralamas ficou esperando o Herbert para poder seguir a carreira? Então não é uma questão Uhum, de tentar. Era uma questão é, de. Cara, ele é nosso irmão, ele é da nossa banda. A gente não vai. A gente não pode abrir mão dele. Então não é. Não é aí, olha, a gente tentou e não. Quando eu escuto o Lobatinho, o Lobato ou o Falcão, é, não, a gente tentou, a gente. Ah, bicho, para mim isso aí é papo para boi dormir, é desculpa esfarrapada. Porque não é uma questão de tentar. pois é. Bicho, o Você cara tá. da tua banda, o teu irmão, o cara que conceituou a tua banda, o teu sucesso, tomou 9 tiros. O cara ficou paraplégico. Você vai me dizer que vai tentar? Boa, boa, boa. Não é tentar. É. O cara Questão tomou de. 9 tiros. O cara é É, um baterista na cadeira de roda. Você vai me dizer que você fundador, tentou? né? Fundador, Então você vai fundador, né? dizer que tentou? É isso? É, Não, eu tentei. A gente tentou e não deu certo. Ah, vá pra porra, bicho. é isso aí, Bruno. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Amigos são paralamas. Amigos são paralamas. É, Né? Tem um título também que eu acho muito importante do livro, que ele fala, o título, né, do livro, que ele fala assim, eu preciso ser muito melhor em casa do que na rua. Né? Eu preciso ser melhor em casa do que na rua. Não é exatamente isso? exato. Eu me identifico muito com isso, assim, né? É uma frase assim, tem duas frases desses títulos que você escolheu, né? Tá funcionando, o grito, né? Nasceu lombriga, Tá enfim, funcionando, tal. eu acho muito bom, né, cara? Porque é um assunto que a gente fala tão pouco, né? Da vida sexual também, de um cadeirante, né? Eu aprendi muitas Isso. coisas com o Yuka nesse sentido. Assim. Primeiro, de a gente achar que cadeira de roda é tudo igual. Uhum, E não é. Com o Yuka eu aprendi que, cara, as cadeiras são. A almofada, como tá no livro, a almofada da cadeira de roda é algo uhum. fundamental para a qualidade de vida do cadeirante. Sim, sim. Cara, o Yuka morreu por causa das escaras, das feridas que abrem na pele. Então, cara, isso faz toda a diferença, uma cadeira de roda. Uhum, Eu uhum, nunca tinha pensado muito sobre isso. Outra coisa que ele me falou e que me marcou uhum. muito, me deixou muito triste na época, ele falou, Bruno, ele falou isso mais de uma vez para mim, Bruno, eu vou morrer cedo, cara. Eu, porra, Yuka, vai se foder, cara. Que papo é esse? Que vai morrer cedo? Que porra, tu tem tanta coisa para realizar, tanta vida. Bicho, Bruno, você conhece algum cadeirante que envelheceu na cadeira de roda? Você pode conhecer uma pessoa que ficou idosa e por isso foi para a cadeira de roda. Mas você não Uhum. conhece muitas pessoas que envelheceram na cadeira de roda. Porque, Velho. Bruno, a gente não foi feito para ficar sentado. O corpo humano. Então, ele tinha essa consciência também de que ia morrer Sim, cedo. E eu nunca sim, tinha sim. pensado nisso. Cara, Uhum, é verdade. uhum. Eu não, quem que eu conheço de cadeira de roda que tem envelhecido tanto na cadeira de roda? É verdade. E a questão É verdade. sexual, né? Que a gente também Sim. fala-se pouco disso. Então, no Uhum. livro, eu até fiz questão de falar bastante sobre isso, até como um serviço social. Sim, Olha, é. bicho, o cara tem vida sexual. Uhum.
Exato. De uma certa forma, também ficou claro no livro que, não só no livro, ele também falava muito nas palestras, né? Ele descobriu que antes ele fazia E sexo, e isso pós-cadeirante ele descobriu fazer é amor. maravilhoso, isso, né, cara? É, Como mudou a forma dele tratar as mulheres, exato, deixar exato, ser tratado pelas mulheres. Não, eu exato. É, ativo, eu queria pegar a mulher e eu comia eu. E ele viu que depois ele dependia, é, né, mais do que. Eu acho muito bonito essas coisas da é, fala, como ele percebeu, como ele é. percebeu até o machismo estrutural Sim, dele, né? ele, exato. Ele sempre foi um cara. Tanto que no livro ele fala, pô, eu sou um cara que já tem uma autoestima baixa. Aí ele também cita, pô, eu sou um cara que eu sou muito controlador. Então, pô, o cara, nesse livro, ele sabe, é altamente honesto, né? Sem medo, Muito. foi sem medo. E você É. fez. E ele sabia, e ele era cheio de defeitos, ele era humano, cara. Também ele, Sabe? o Yuka não era um santo, não era o. Sim, Não, o cara também vacilou pra caramba. O cara, sim, imagina, o cara é. A gente vem na vida para aprender, né, Márcio? é A gente vem na vida para verdade. parar, né, cara? É Pra, verdade. né? A gente fala, tem a ver com essa frase mesmo, de ser melhor em casa do que na rua. Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem que. Eu mesmo, cara, meio de brincadeira, mas falando muito sério, eu volto e me falo com a minha mulher, com meu filho, com amigos. Cara, eu quero mudar o mundo. E eu quero mudar o mundo. Mas Uhum, para eu mudar o mundo, eu preciso antes ou durante, também ir me uhum, aperfeiçoando e melhorando. uhum, O uhum, Luca também era. Assim como o D2, eu acho genial, acho foda. uhum, Eu me uhum. desenvolvo e evoluo com meu filho. Sim, E aí o sim. filho responde, eu me desenvolvo e evoluo com meu pai. E eu tenho filho. Uhum, E isso uhum, pra mim, é lema da minha relação com meu filho. Caraca, bicho, eu tô aqui também para aprender com eu não o Bruno pai tem a mesma uhum, idade do meu filho. Então, cara, a uhum. gente tá crescendo junto, cara. O pai e o filho. Sim, O Yuka sim, era sim. muito assim, cara. Muito Uhum. disposto a se melhorar, a se aperfeiçoar, a evoluir. Sim, E sim. mentalmente, a história dele com o professor Hermógenes, é, Ah, todas as bem, buscas dele espirituais e mentais. muita, mas, Acho é, um caminho tem uma que parte ele no livro, trilhou. tem uma parte no livro também, Bruno, que ele fala assim, que você, quando ele fala, ele fala é porque você falou, né? Assim, mas você, né? Mas Você está tudo entendendo? que está no Toda livro vez que é porque ele falou. então, ok, beleza. Mas eu vou falar que você escreveu também. É isso. Vamos lá. Ele falou e eu escrevi, né? Ele me Escreveu. deu a pedra bruta, o É. mármore. Eu Sim, escrevi, eu sim, dei sei lá, forma. sei lá, os títulos, o exemplo, os títulos foi criação sua, Foram né? meus. Eu me vi explodindo, né? É, Nasceu lombriga, tá funcionando. Quando li o livro, eu falei, pô, isso aqui é a cara de Bruno, isso aqui não foi Yuka, não, isso aqui foi não. Bruno. Inclusive o nome do livro. O nome do livro. Com o tempo, pô, qual vai ser o nome? Aí um dia eu cheguei para ele e falei, Yuka, já tem o nome do livro. Que ele falava o tempo todo. Pô, cara, não se preocupa comigo, não. Eu falava, vai se fuder, Yuka. Lógico que eu me preocupo com tu é meu amigo. Eu Como saía não, de né? lá, e às vezes, como eu te falei, eu saía da casa dele muito preocupado. Eu chegava na minha casa, eu ligava para ele. E aí, não, Imagino. você tá bem? Tá tudo bem? Aí ele falava, pô, cara, tá tudo bem, não se preocupa comigo, não. É, Ah, vai se fuder, Yuka, eu me preocupo contigo sim, cara. Assim nasceu o nome do boa. livro. E quando eu falei, Foi Yuka, o nome do livro é esse. Não se preocupe comigo, Marcelo Yuka. Ele, na hora, ele, massa, porra do caralho, é um ótimo título. que massa, que massa. Eu vou te falar uma coisa, né, no começo você falou, pô, cara, eu vejo como esse livro transformou, chegou e mudou realmente muitas pessoas. Não falo no sentido só de
de conhecimento sobre a história de Uca, sobre o conhecimento da história com o Rapa, a história dele como cadeirante, o acidente, não. Eu vou te dar um exemplo de uma experiência verdadeira, que talvez você não saiba dessa história. Existe um rapaz no centro de recuperação para dependentes químicos, né, onde ele passou um longo período nesse centro de recuperação, e lá nesse centro de recuperação, lá tinha um processo de, todo dia de manhã, alguém escreveu uma frase, qualquer frase, mas seria a frase do dia, né? E esse dependente químico que estava fazendo esse tratamento, ele fez questão, ele estava com esse livro lá, onde ajudou ele a permanecer 9 meses internado, onde ele lia esse livro intensamente e ajudou ele a ficar lá nesse centro. Que Ele bom. queria sair, mas esse livro segurava ele, ajudava ele. E aí, nesse lance de escrever lá no tabuleiro do refeitório, alguma frase diária, ele escreveu essa frase: eu preciso ser melhor em casa do que na rua. E Poxa, que bom. E o dono da instituição, que era o coordenador do Centro de Recuperação para os dependentes químicos, ele olhou essa frase e falou, vamos adotar. E ele fez questão, vamos adotar essa frase e praticar. Gostei muito dessa frase. E aí ficou essa frase. Acho que tá Legal. lá. Bom, que bom. Aí, pô, que bom, cara. Que bom. Porque sempre quis muito que o livro chegasse nas pessoas, que mais gente. Cara, eu adoraria que essa história virasse um filme. Já estou tentando, já fiz alguns. Sabe, eu acho que ia dar um filme maravilhoso. Tem tudo que o cinema gosta, né? Tem tiro, Exato, tem sexo, exato. droga, tem música, Música, tem tudo que gosta, cara. é verdade. Eu acho que. Eu vou dar um. Mas assim, me deixou triste quando eu vi que a gente não iria conseguir, com o livro, ir nos lugares, fazer palestra, debate. Sim. A mim isso me frustrou muito. E a ele também. A gente queria muito isso. Mas realmente, cara, tiveram 2 vezes que pagaram passagem, e aí a gente não pôde ir porque ele não conseguiu. Era difícil a vida do cara, bicho. O Berg também, sabe? Assim, era difícil, cara. Teve gente que passou a perna no Yuca, sabe? Muita gente, sabe? Aí um dia o enfermeiro não vai. O enfermeiro não vai, o Yuca não tem como sair da cama. Não tem como sair da cama. Aí, entendeu? No livro também tem esse. Aí isso deixava ele muito culpado, a mim também. E, pô, caramba, o cara pagou a passagem, a gente não foi. Pô, então é melhor a gente não se comprometer, porque, pô, vai prejudicar outras pessoas. Sim. Mas a nossa ideia era de ir em muitas. A gente queria ir em colégios, universidades, e ele tinha essa coisa com o Zacone de presídios. Sim. A gente queria ir. Cara, eu tava louco para ir. Para mim, escrever o livro era quase um pretexto para poder debater, trocar. Isso que a gente está fazendo agora, Márcio, é muito legal, é muito importante, cara. E ainda mais presencialmente, as pessoas sentarem em roda e conversar, ouvir a outra, trocar ideia. Isso é o que faz humanos, cara. É verdade. Nesse mundo tão afastados, né? Estamos afastados, né? À base de corações tecnológicos, né? Mas você acha que tá? Meu Deus, olha, eu tenho 5 mil, eu tenho 10 mil, eu tenho 1 milhão de seguidores. Meu amigo, porra, bicho, não se iluda. Tem não. Não adianta, né? É que nem um artista, né? É o cara que está ali que vai te dar um abraço, que vai apertar a mão, que vai olhar no teu olho, que vai chorar contigo, que vai rir contigo. Sabe? Verdade. É o que a gente tem de verdade. É a tua família, sabe? É verdade. Verdade. Já de antemão, queria dar um salve para a banda Quebec, Bruno. A banda Quebec é uma banda bem legal, sabe por quê? Porque, assim, é muito raro hoje em dia você ver bandas, né? Já está raro os jovens criarem bandas. Né? Você não vê mais a juventude de 18, 20 e pouco, porra, velho, e aí, vamos montar uma banda, vamos fazer um som. Tá? Não rola. Agora é o aparelho, os sintetizadores, DJ, o trap rolando,
O microfone já foi, né? É, Então, assim, mas independente disso, essa banda Quebec, ela é fora do normal, porque, assim, ela não faz só cover do Rapa, tipo assim, não. Ela está incluindo no repertório dela músicas do Furto, sabe? Músicas do Furto, e vai incluir músicas do Canções para Depois do Ódio, né? Então, é muito raro você ver uma banda tocando músicas do Furto. Acho que não, muito sabe? raro. Assim, muito raro. Se você for ver no YouTube, bota assim, covers do Furto. Tem uma galera que toca voz e violão, algumas músicas do Furto, né? Mas banda mesmo, até agora, eu que faço essas pesquisas e tal, e me apareceu foi a Quebec, né? Legal. Então, um salve para Quebec, né? Salve para eles. Continuem. É, Continuem. legal. É, Ó, é. ó, o Berg aí, ó, só os encontros vão salvar. É, MMI. é por aí mesmo, né, cara? A gente tem que se encontrar, as pessoas Uhum, evoluem, então, né? Porque é isso, né, Márcio? Assim, a inteligência pode realmente ser artificial, mas o que uhum. emociona, o que levanta pelo é orgânico. É, é o orgânico. Isso aqui, É o pele a pele. o pelo não vai arrepiar artificialmente. Ah, eu quero que meu pelo arrepie. Arrepia meu pelo, arrepia de emoção, arrepia. Não, cara, é química, Aqui. é orgânico. Então, cara, É, a gente precisa é. de mais emoção, né? De mais organismo, Exato, né? De exato. mais, Exato. de mais. Ele já falava na letra, né, do Furto, verbos à flor da pele. Né? É. Uma frase linda, né? E a gente Eu estava tava, falando aqui de quando você tem uma banda, né? Quando você tem uma banda, sim, o baterista ele precisa uhum, do baixo e eles sabem uhum, que eles estão fazendo aquela base pro cara da guitarra. Então, cara, realmente é uma conjunção de fatores é, que é muito diferente de quando você faz uma música no computador, ou mesmo quando uhum, eu gravei aqui minha bateria no computador, mandei lá pro baixista, o cara botou o baixo lá no outro computador. uhum, Cara, é, isso é muito pouco orgânico, isso é muito pouco. Eu acho que é privar muito o humano da, é, da potência que é quando humanos se juntam. sim, sim, a coletividade. É tipo assim, o policial precisa do policial, o psicólogo precisa do psicólogo, o médico precisa do médico, e o músico precisa do músico, né? É, cara, de estar junto, de. Pô, cara, não faz isso, não. Ó, pô, pensei se você faz aquilo, se você. Sabe, a criação é coletiva, né? Assim, é um. É o que está faltando nessa juventude, acho que é chamada de geração Y e Z, né? Você já ouviu falar sobre Já isso? me perdi nesse abecedário aí, cara. Ok? Eu já Deve ter se perdido já, né? abecedário, geração Y, Z, geração, sei lá o que que é. W, tá? É verdade. É, Tá? Realmente. E essa página, Marcelo, já chamei Marcelo, essa página, Bruno, ela realmente ela, de uma certa forma, é justamente para levar a mensagem para essa geração que não conhece, que fica só baseada no cantor, a banda, após a fase dele, e acabou. Então não sabe, né, a raiz da banda Rapa, não sabe eu acho como começou. essa Então, tua página, o que você faz, cara, eu acho maravilhoso, acho sensacional, assim, acho muito valor a isso aí que você faz, muito legal. obrigado, hein? Obrigado. É isso, essa página surgiu, na verdade, ela surgiu muito antes no Facebook, porque uma vez eu entrei no Facebook, né, e assim eu já conhecia, foi como eu falei para você, eu vi a aparição do Furto em 2005, no VMB, na MTV, pirei meu cabeção, falei, pronto, pô, agora eu vou ouvir esse som. Comprei o disco, fiquei ouvindo no loop, né, eu me lembro muito bem que logo depois da aparição, né, do Furto ao vivo, com ele ao vivo, com a volta de Marcelo, com um cachecol da Palestina, sacou? Ele com um casaco, né?
o Maurício Pacheco com o casaco de guerrilheiro, É, aquela coisa frontman ali, né? Ele com a aparelhagem toda, né? Fazendo o baixo nos dedos, né? Que ali para ele era uma importância imensa, é, né? é, Né? Uma importância imensa. E o Alexandre Garnizé e tanto o Dião da Silva, que não eram uma bateria, eles eram percussionistas, então não tinha é, um baterista físico, fixo. Então, assim, para mim, mexeu com a minha cabeça. Aí teve o intervalo da MTV. Aí, nesse intervalo, teve o lançamento, aí foi um spoiler, na época não existia esse nome spoiler, mas foi um pequeno lançamento já anunciando o clipe do Entre Conflito e Decisão, Não Se Preocupe Comigo. Esse clipe também, Bruno, é muito muito punk, bom. tipo, é muito meio minha alma, assim, né? É, é, A é, história, é. Muito né? bom, muito bom. É, é, é isso, assim. Então, nesse caso do Futo, teve essa viagem, assim. E o Canções para Depois do Ódio tem essa parte da parte, a parte de ser mais suave, tudo bem, é mais suave, apesar de que tem a música algo mais explícito, que praticamente é uma música que é intercalada com todo camburão, tem um navio negreiro, se né, tiver sacada ali, né? E tem a música também que é a que o, o poxa, é o do Planet Ramp, cara. O Bernardo, não. O, Gustavo, me ajuda aí. O Gustavo, o Black Alien, participa, que é a música Dali, né? Então são duas músicas assim que o Dali até já tem um clipe no YouTube, né? Que é sobre a história né, da família, da comunidade, enfim, que chega lá, os policiais vão para destruírem os barracos, sabe? Então, é, assim, é um disco, o Canções, ele tem essas duas letras, mas intercalando com letras também, né, com as mulheres cantando. E entra essa sim, parte, né? é. E eu adoro o Bucaça também cantando, acho uma voz maravilhosa. Muito legal, muito legal. É, O Bucaça até nasceu na África, né, sim, nigeriano, né? é. Acho ele Eu um. acho que ele se encontrou, também. Eu acho que ele se encontrou ali, né, com aquela galera, né? O Ted Santana, a Bárbara Ferrer, É, o Bucaça e o Rico Tebet, né? E aonde ele teve a ideia genial, mas outra ideia de nome de banda, né? A Entidade, é. Ele, que é uma ideia. ele era um cara, né, conceituava tudo muito bem, né? Um cara muito bom. É, e no livro também ele fala que ele era o maior destruidor de bandas. Ele gostava de falar isso. Ele, Tem esse lance também. ele fazia dessa. Às vezes ele fazia até dessa baixa autoestima dele algo do humor dele também, né? Exato, Se exato, sacaneava um pouco e fazia disso algo engraçado. exato. É verdade. Porque, na verdade, eu acho que o Marcelo ele já tinha um lado stand-up. Antes de existir o stand-up, Ele né? Ele já, era muito palhaço, cara. né? Tanto que na entrevista do Jô Soares, a primeira entrevista que está lá no SBT, que está no arquivos do YouTube, ele faz o Jô Soares rir pra caramba, sabe? É. Eu vou E estar ele aqui tinha que esse vai cair a lance, bateria. tá bom, ele tinha esse lance de ser um stand-up já antes de a galera ter esse modismo de stand-up. Então, o Marcelo tinha um senso de bom humor muito Muito, legal. E mesmo muito inteligente, muito rápido, muito. isso, Teve até que me deixou muito feliz, talvez também das últimas entrevistas dele, quando ele foi no Pedro Bial, no Conversa com Bial, ele e o D2. sim, sim, E eu estava sim. lá também, o Bial me chamou da plateia, assim. Poxa, para mim foi um. Imagina, eu tô ali com os dois biografados. E ali também ele foi bem engraçado. Ele era muito espirituoso, né? Ele era um humor perspicaz, assim, rápido. Pensamento muito rápido, Yuka. Muito ágil. É verdade. Muito veloz. E além de ágil e veloz, era profético também, viu? Sem querer Sim, saber, sim, sem querer sim. ser. Mas ele era meio profético, né? Pensava, É, né? Hoje a galera usa essas palavras fora da curva,
né? Fora da caixinha. Ele Marcelo já era era totalmente. Ele é isso que eu falei, não nasce toda hora. não nasce todo A homem gente teve esse nenhum. privilégio de poder conviver e viver na mesma época. Então, vamos levar para frente esse legado aí. Vamos sim. Brunão, eu queria agradecer, meu irmão. Por incrível que pareça, essa página, eu criei ela em tal, com autorização de Marcelo, mas eu não mexo com ela sozinha. Hoje eu tenho já uma ajuda, que é essa família Uca, né? Que Que são, é o demais. Berg, é o Anã, uma galera, né? Me ajuda, enfim. Então eu não movo ela sozinho mais. Isso só faz eu gostar ainda mais, cara. Só faz valorizar ainda mais a Uhum. página e essa família Yuca. Muito Pois bacana, é, cara. Estou muito orgulhoso, fiquei muito feliz com o teu convite. É bom saber tamo junto. que fico. É bom até saber que, caramba, ó, tem um cara hoje em dia que já conhece o livro mais do que eu. Qualquer coisa que eu precisar, eu te ligo. Beleza. Mas não é só Só eu, não. alegria. Imagine eu e mais, é eu e mais 100, viu? É eu e mais Graças a Deus, que bom, cara. Que bênção, que bom, porque merece, cara. O trabalho realizado, acho que merece, porque deu muito trabalho, e ele, né, cara? Porra, bicho. 100. Sim, sim. Essa foto foi você, foi escolha sua? Foi escolha minha, é uma foto do Pedro Garrido, e o Yuca Uhum. aprovou também, cara. O Yuca fez parte de tudo. Então, assim, pô, muito legal estar aqui com essas Ó, duas figuras aqui, ó. clássicos. É. Dois gênios. Dois gêmeos. Saudosos. Podia estar o D2. Né? O livro do D2 não está Sim, aqui agora, senão eu botava aqui também, porque esses tá aqui tranquilo. é a tríade da nossa geração, cara. Esses. Uhum. Uhum. Muito bom. Pois é. Pô, te agradeço A, muito, Márcio. pô, Carinho, tamo respeito, junto. consideração. É Pô, cara. isso. É isso. Eu que agradeço, cara. A humildade, a sensibilidade de você, sabe, de falar, pô, mas vamos nessa. Segue na tua, vamos lá. Aí eu, pô, Bruno, preocupado, como é que eu faria isso aí? Cara, relaxa, Lógico, aceito, pô. vamos nessa. Só de menos. Valeu, meu O irmão. mais importante é o Obrigado. carinho, cara. É a gente fazer as coisas com carinho, tratar os outros com afeto, né? É ter um olhar amoroso pro próximo, pra vida. A vida tá É difícil verdade. pra caralho, bicho, né? Tá todo É mundo aí num verdade. corre, numa dureza, cara. Então, poxa, a gente tem que encontrar essas ilhas de amor para no meio dessa correnteza toda, de vez em quando a gente ter onde, ufa, sabe, ter um É, alento. E essa conversa aqui, para mim, serviu muito para isso também, cara. Muito bom poder me desligar um pouquinho até do meu corre para poder falar muito desse cara aqui e contigo, uhum. especialmente contigo, cara. Pô, Você é uma que pessoa, isso, cara. você é um homem bom. Obrigado, Siga teu irmão. caminho, cara. Obrigado. Eu tô, Siga eu teu tô, eu tô, caminho. tô no processo, você sabe qual é o meu processo, né? Estou nesse processo aí, na luta, enfim. Eu estou vivenciando isso, eu preciso ser melhor em casa do que na rua, Nós sabe? todos, cara. E Todos nós todos. esse é o Valeu, Brunão. aprendizado. Vamos embora. Obrigado, irmão. Viu? Agora Um beijo valeu, no seu beijão. coração, um beijo para todo mundo. Obrigado aí quem passou aqui ao vivo, É, quem vai ver depois gravado. Então, cara, isso. muito legal. Vamos embora, vamos em frente. Vamos lá. Eu vou ver aqui, eu vou compartilhar a live, que aí vai ficar na página. Aí eu compartilho também quando você me mandar. Valeu, Márcio. Beleza. Conte comigo, eu Obrigadão. conto Valeu, contigo, Bruno. cara. Eu vou te falando das coisas aqui das Tá andanças, bom, tá tá? bom. Vai me Tamo junto. avisando. Tamo Valeu, tamo junto. junto. Valeu, Brunão. Valeu. Valeu, cara. Boa Valeu. noite. Deus te abençoe. A você também, a todo mundo. Valeu, Amém. cara. Abração. Outro. Passa agora. Bacana, né, pessoal? Vamos lá. Agora eu vou tentar compartilhar a página. Vou tentar compartilhar a live. Deixa eu botar o personagem aqui. Berg, massa, hein, irmão? Compartilhar.
Lucas, camisa do Porto. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a todos, tá? Participaram da live. Agradecer a todos aqui. E é isso, teremos mais em breve convidados. Obrigado, né? A página Marcelinho Cafões agradece a todos vocês. Compartilhar com você, eu nunca fiz isso. Com licença a todos e boa noite, viu? Tamo junto aí, pessoal. Boa noite. Bom final de semana.